Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O ponto principal do nosso encontro de hoje é como desbloquear o faturamento. Eu vou trabalhar dentro de 3 níveis. Primeiro, uma questão de mais de negócio, business, um olhar mais estratégico, uma visão estratégica para você identificar onde você está perdendo dinheiro. Porque muitas das vezes você não sabe por que que você não está faturando. E o maior problema que eu vejo das pessoas é quando elas não sabem por que que elas não estão faturando mais. Porque quando elas entendem o porquê, onde está o problema, identifica o gargalo, é mais simples resolver, porque aquilo que você não sabe, você busca saber, aquilo que você não faz, você busca começar a fazer. Mas quando você não tem consciência nenhuma de onde está o problema de você não estar faturando mais, esse é o problema master que você tem na tua empresa. Então, eu vou trazer essa visão estratégica de como identificar e como resolver esses gargalos que estão te impedindo de faturar mais. Em seguida, vou me aprofundar em como você pode gerar mais oportunidades de venda utilizando a sua própria base, organicamente, porque todo mundo só fala, né, em deixa eu pegar o lead que eu ainda não tenho, deixa eu prospectar externamente, investir em anúncio, enquanto você poderia estar olhando a tua própria base, olhando ali as pessoas que você já tem contato, que uma das coisas que você tem de maior valor são as pessoas na qual já te conhecem, já tiveram um contato maior. Então, tem estratégias para você trabalhar essa tua base. E vou finalizar o nosso encontro de hoje falando sobre a técnicas de fechamento. Então, se você conduz negociações para fazer vendas 2, 3, 5, 10 mil reais, então tem técnicas que você pode aplicar para você conseguir aumentar os seus fechamentos, para aumentar as suas conversões. Qualquer dúvida na qual vocês tenham, pode mandar no chat, ou se quiser guardar para trazer no final. No final eu sempre abro para podermos conversarmos, trocarmos ideia. Vocês podem ficar à vontade. Toda a nossa dinâmica, todo o nosso encontro hoje, ele será feito através do Miro. Eu vou até compartilhar a tela, porque dentro de um mapa mental, acredito que vai facilitar muito para vocês entenderem. Estou compartilhando. Aqui está. Como gerar oportunidades organicamente e condução. Eu estava fazendo esse mapa mental agora há pouco, aos 30 minutos antes de entrar aqui na aula. Aí, do nada, o computador trava e aparece a tela tudo em branco. Tudo que eu tinha feito tinha desaparecido. Eu pensei, meu Deus, e agora? Acabou que eu reiniciei e voltou. Maravilha, deixa eu procurar onde está. Aqui, encontrei. Vamos começar pelo ponto de mentalidade e gargalos da empresa. Porque a partir do momento que você tem clareza de quais estão sendo os gargalos do teu crescimento, do teu faturamento, você já tem uma consciência maior para poder agir de forma bem mais estratégica para resolver esse problema. E vamos partir de um princípio que eu sempre trago para as minhas mentoradas, mentorados, que é identificar o gargalo. Para você identificar o gargalo, você precisa de ter o olhar do furo. O que seria o olhar do furo? É saber exatamente onde você está perdendo dinheiro, onde está o furo na sua operação. O olhar do furo é problema. Onde está o problema? Você precisa ser uma especialista, um especialista em encontrar problemas dentro da tua empresa. Se você é empresário, empresária, você precisa o tempo todo procurar problemas dentro da sua empresa para você resolver. Porque toda vez que você resolve um problema dentro da sua empresa, você aumenta muito o seu faturamento. Se você entende que você tem um problema em geração de leads, de oportunidades, de chegar mais pessoas até você, você viu que esse é um problema, você foca em resolver esse problema, o teu faturamento dá um salto. Se você entende que o seu problema está sendo a conversão, você vai conversar com as pessoas, fazer uma videochamada, uma ligação, você não consegue vender o teu produto, é conversão, é fechamento que está te faltando, identificou o problema, você busca resolver o problema, seu faturamento ele dá salto. Então, toda vez que você tem esse olhar do furo, ou seja, começa a identificar problemas dentro da tua empresa, você ganha a oportunidade de ter um crescimento acelerado bizarro. Bizarro. Só que a maior parte dos empresários e empresárias não fazem isso constantemente porque eles ficam afogados na operação o tempo todo. Ficam o tempo todo só cuidando da burocracia, de entregar, de
resolver as questões internas e esquecem de ter esse olhar mais estratégico que leva para o crescimento. E quando eu trago esse olhar do furo, é você trazer alguns questionamentos. Um questionamento que eu até convido vocês a estarem anotando isso posteriormente, que é: onde estou perdendo dinheiro na empresa hoje? Então, escreve no caderninho mesmo, onde estou perdendo dinheiro na minha empresa hoje? Começa entendendo onde estão os seus problemas. O que está te fazendo faturar menos do que você poderia dentro da tua operação? E uma segunda reflexão é: quais as ações, atividades que ao fazer vai mexer o ponteiro do faturamento? Esse é um ponto bem interessante, porque nós que empreendemos, nós temos muito uma síndrome do empreendedor ocupado. Nós queremos nos sentir ocupado, nos sentir útil o tempo todo. E por essa razão acabamos fazendo várias coisas o tempo todo, e coisas essas que muitas das vezes não nos traz o resultado na qual nós queremos. Porque nós fazemos coisas que não mexem o ponteiro. O que mexe no ponteiro da tua empresa hoje? É gerar demanda, oportunidade de vendas e vender, fazer fechamento. Isso mexe o ponteiro do teu faturamento. Porque se você começa a olhar muito detalhezinho, começa a ser muito perfeccionista, vou desenhar área de membros, não sei o quê, fazer designer bonitinho, qual fonte eu vou usar, tem que ir de uma logo, não sei o quê. Você entra muito nesses detalhes, coisas que não impactam muito o seu faturamento, não mexe no ponteiro, você vai ficar extremamente sobrecarregada, com a sensação que você está trabalhando muito, porém você não vai estar gerando aquele resultado na qual você poderia estar gerando, e você entra num loop de frustrações constantes. Então você vai entrar num loop de frustração, porque você trabalha muito, você foca muito na entrega, começa a colocar uma energia muito grande no negócio e não tem o resultado, pelo simples fato de você não focar no local correto. Então, o que hoje mexe no ponteiro do faturamento da tua empresa? É prospecção, é qualificação, é geração de vendas. Então, se você trabalha essa estrutura, busca problemas ali dentro para resolver, teu processo de crescimento, de faturamento, aumenta absurdamente rápido. Então, o olhar do furo é: onde estão os problemas da minha operação, onde eu estou perdendo dinheiro hoje e quais atividades, ações que, ao fazer, mexe completamente o ponteiro do faturamento da minha empresa. A partir do momento que você tem essa visão, esse formato de pensamento, essa mentalidade, você começa a destravar o teu próximo nível de faturamento. O segundo ponto de identificar gargalos é você olhar para dentro. Por que olhar para dentro? Porque empresa não quebra, quem quebra é o dono, a dona da empresa. Então, a empresa, ela tem um tamanho da mentalidade de quem está na frente dela. Se quem está na frente dela tem uma visão, tem uma forma de pensamento, uma mentalidade, essa pessoa, ela consegue ter um resultado muito bom. Ela consegue faturar alto. Então, muitas das vezes, você acaba se tornando o próprio gargalo da tua empresa. Quando você não olha para suas crenças de escassez, de não merecimento, não olha para a tua visão, às vezes, limitada sobre negócio. Então, quando você olha para dentro, você começa a se questionar coisas que antes, às vezes, você nem se questionava. Por exemplo, o que preciso saber que ainda não sei? Eu tenho um caderninho, eu sempre tenho um caderninho assim que eu... Nossa, eu estou cheio de cadernos aqui em casa. Mas eu tenho um caderninho que eu estou sempre com ele fazendo reuniões, anotando, que várias vezes na semana eu anoto essa pergunta: o que eu preciso saber que ainda não sei? Aí eu começo... Sabe, você precisa de uma humildade para fazer isso, porque às vezes bate muito no ego, saber admitir que você não sabe algo. Começa, tal coisa, gestando, não, processo. Por mais que você sabe, mas não sabe o suficiente para ter o resultado que você gostaria de ter. Então, você começa a notar o que você ainda não sabe, porque você, tendo clareza do que você ainda não sabe, você está ganhando a oportunidade de ir atrás de adquirir esse conhecimento. E quando você adquire esse conhecimento, você não é mais a mesma pessoa. Você consegue ter uma visão, uma perspectiva diferente, você consegue agir melhor e consegue acelerar muito mais rápido os seus resultados. Então, pegue e faça um exercício também em casa, anote o que eu preciso saber que eu ainda não sei. Se você está travado no seu faturamento, está faturando a mesma coisa, já tem 3, 4, 5 meses, 6 meses, não passa de um teto, se pergunte, o que eu preciso saber que eu ainda não sei? Bem provável você vai encontrar vários pontos ali. E uma outra pergunta também logo em seguida é: o que eu preciso fazer que eu ainda não faço? Porque às vezes você sabe o que precisa fazer, mas você não faz, fica procrastinando.
Então, às vezes, você sabe que tem que prospectar todos os dias. Se você não prospecta todo dia, não tem uma rotina onde você está abordando novas pessoas todos os dias, você não vai vender. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Sem oportunidade, sem volume, você não consegue aumentar o seu faturamento. Agora, o que eu preciso fazer, mas eu ainda não faço? Uma rotina de prospectar todos os dias. Eu sei que eu preciso fazer, mas estou procrastinando. Coloca como prioridade. Entenda que aquela prioridade vai mexer no ponteiro da tua empresa e você vai acelerar absurdamente o teu faturamento. Então, quando você faz essas perguntas, tem essa autorreflexão, tu entra num processo de autodesenvolvimento muito rápido. E outras duas perguntas aqui para vocês se fazerem e anotarem ao longo da semana. Não precisa fazer só uma vez, não. Faz 2, 3, 5 vezes no mês, se necessário. Estou fazendo o suficiente? Porque às vezes você está fazendo, mas não está fazendo o suficiente. Ou você está fazendo, mas não está fazendo da forma correta. Será que eu estou fazendo da forma correta? Nossa, eu estou prospectando 20 pessoas por dia e só 5, 4, 3 estão me respondendo. Será que eu estou prospectando da forma correta? Não, acho que eu preciso de melhorar a minha prospecção. Então eu preciso aqui de olhar como eu estou prospectando para melhorar o meu fluxo de prospecção. Nossa, eu estou fazendo 10 reuniões por semana e estou fazendo uma venda apenas. Interessante. Então, eu preciso de melhorar a minha técnica para eu fazer da forma correta. Porque não adianta você fazer muito da forma errada, você não vai ter resultado. Você precisa estar constantemente se lapidando. Então, esse ponto de olhar para dentro, ele é essencial, porque você consegue entrar num processo de desenvolvimento constante. A tua empresa vai ter o seu tamanho. O seu faturamento vai ser do tamanho da tua mente, da tua capacidade de pensar e raciocinar. Eu lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu já estava bem mais alto do que o meu avô. Aí o meu avô era baixinho, batia quase no meu ombro. Eu virava para ele e falava assim: olha, avô, sou maior que o senhor. Aí ele virava para mim e falava assim: olha, Efraim, o homem se mede daqui para cima. E colocava o dedo assim na testa, né? O homem se mede daqui para cima. Então, você se mede daqui para cima, ou seja, da sua capacidade de pensar, raciocinar, porque é isso que vai te permitir ter o resultado que você tanto deseja e realizar os seus sonhos. E quando você começa a olhar para dentro, identificar suas crenças, identificar o que você não sabe, o que você não faz, você entra num processo de autodesenvolvimento muito grande. A tua empresa ganha uma outra proporção, o seu faturamento vai para um outro nível. Vai para um outro nível porque você foi para um outro nível. Não tem como seu faturamento crescer se você não cresce. Se você não cresce, seu faturamento ele não vai crescer. Por mais que você tente dar murro em ponta de faca, forçar as coisas, simplesmente não vai acontecer. A sua empresa tem o seu tamanho. Então, se você está faturando 5 mil por mês, 10 mil por mês, tudo bem, é o seu tamanho. Agora, você pode se tornar maior? Pode. Mas para isso você precisa saber o que você não sabe e fazer o que você não está fazendo. E fazendo isso, com certeza absoluta, sem sombra alguma de dúvida, você vai faturar muito mais, porque você vai ter um tamanho diferente. Então, dessa forma que você consegue identificar os gargalos e acelerar o teu faturamento. Ter o olhar do fura, buscar os problemas o tempo todo dentro da tua operação e olhar para dentro e buscar como você pode corrigir esses problemas. E nesse processo, você começa a se lapidar e se tornar a pessoa capaz de ter um resultado muito maior. Porque se você hoje não tem o resultado, o resultado na qual você gostaria de ter, não está faturando o quanto gostaria, é bem provável que você ainda não é a pessoa capaz de ter esse resultado. Então, sempre que você tiver um objetivo, um desejo, uma meta, busque se tornar a pessoa capaz de realizar aquele objetivo. Por exemplo, eu estou com o objetivo de comprar um apartamento no final do ano. Ok, agora eu preciso me tornar a pessoa capaz de comprar esse apartamento que eu desejo no final do ano. E para isso eu preciso saber o que eu ainda não sei, fazer o que eu ainda não estou fazendo, fazer mais, eu preciso fazer melhor, eu preciso de me tornar uma pessoa capaz de ter o resultado que o Efraim até hoje não foi capaz de ter. E nesse processo você começa a se lapidar e começa a ter uma mentalidade completamente diferente. E olhando para a tua estrutura hoje. Se você... vou trazer duas mentalidades. Se você se vê como um autônomo, autônoma, você pensa de um jeito. Se você se vê como uma empresária, você se vê de uma forma completamente diferente. Nós entendemos que
quem tem um pensamento de um profissional autônomo, pensa em crescimento linear, pensa em crescer, mas pensa em crescimento linear e tem muito medo. Então, assim, eu estou faturando 10 mil por mês, eu quero manter no mês que vem 10 mil ou pegar mais um cliente para 11 mil. Daqui 3 meses espero estar faturando pelo menos uns 12 mil, pelo menos não cair o faturamento. Então, geralmente, profissional autônomo tem muito essa forma de pensar, essa mentalidade. Já quem é empresário, empresária, tem uma forma de pensar completamente diferente. Pensa muito em crescimento exponencial. Uma pessoa que empreende, olha para o negócio e percebe, nossa, estou faturando 10, 15 mil por mês, estou faturando 15 mil por mês. Como eu posso fazer para ir para 40 mil por mês em 2 meses? Como eu posso fazer para faturar 70 mil por mês no mês que vem? Então, a forma de pensar é totalmente diferente. Eu tenho uma cliente, inclusive já compartilhei o case dela ali no Instagram algumas vezes, que é a Lari Colebrusco. E ela é hipnoterapeuta. No depoimento que ela me deu, ela me falou isso, que uma das coisas que mais mudou ela foi que ela se via muito como hipnoterapeuta, ou seja, como uma profissional autônoma. E ela começou a se ver mais como empresária, depois que ela entrou para a comunidade Artista das Vendas, depois que ela teve ali o meu direcionamento. E nela se ver mais como empresária, ela viu que ela poderia ter um crescimento exponencial. Ela saiu de um faturamento de 20 mil por mês, em 30 dias ela bateu 58 mil. Ou seja, no primeiro mês, dentro da minha comunidade Artista das Vendas, ela saiu de 20 para 58 mil. No segundo mês, ela bateu 68. E hoje ela fatura mais de 300 mil por mês com hipnoterapia. Mas por quê? Crescimento exponencial. Ela conseguiu pensar de forma exponencial. Ela mudou a forma dela se ver. E muitas das vezes o que vai limitar o seu faturamento é você mesmo, é as suas crenças. Porque o limite do teu faturamento começa na mente. Nas suas crenças de escassez, de não merecimento, na tua identidade, como você se vê, se você se vê como, me vejo apenas como uma nutricionista, me vejo apenas como uma hipnoterapeuta, me vejo apenas como uma revendedora, alguma coisa assim, você se limita muito. A sua identidade, ela é reduzida toda vez que você coloca um rótulo na qual não permite a pessoa chegar no nível maior de resultado. Quando você se vê com uma identidade mais forte, uma identidade maior, você consegue entrar num processo de desenvolvimento incrivelmente mais rápido e ter um resultado muito maior do que você já teve até hoje. Mas é você entender a tua identidade. Se você limita até mesmo a acreditar que você pode faturar mais, dificilmente você vai faturar mais. Então, até interessante que eu dei o exemplo ali da minha cliente, da Lari Colebrusco, que teve uma outra pessoa, que inclusive depois entrou na minha comunidade, que chegou para a Lari e perguntou, nossa, Lari, o Efraim falou que ajudou você a fazer mais de 300 mil por mês com hipnoterapia, é verdade? É verdade? É possível isso? Tipo assim, ele era também um terapeuta ali, só que não acreditava que era possível um terapeuta, hipnoterapeuta, faturar 300 mil por mês. Porque na mente não concebia. A identidade da pessoa estava muito preso a um limite, a um teto, a um termostato financeiro bem limitado. E a pessoa ela mudou completamente a forma de se ver e o faturamento dela aumentou. Então, essa mentalidade de negócio permite você mudar completamente os teus resultados de forma muito rápida. Então, junto com essa questão da tua mente, de você se ver e ver o teu negócio de uma forma diferente, é você mudar a sua ambiência, porque não adianta nada você estar no meio de pessoas, estar frequentando locais onde a maior parte das pessoas não fazem parte da realidade na qual você gostaria de viver. Se você vive numa realidade onde todo mundo ali fatura uma média de faturamento de 5, 10 mil, se comporta de um jeito, você acaba absorvendo muito meio, o teu potencial de crescimento ele vai reduzindo. Agora, quando você está no meio de pessoas onde está empreendendo, tem visão de negócio, que está crescendo, que está num crescimento acelerado, mudando a tua ambiência, você muda muito mais rápido os teus resultados, porque você tem referências melhor, você consegue se motivar melhor. Uma das coisas que mudou totalmente a chave da minha vida foi ter mudado para Florianópolis, porque eu nasci e cresci no interior de Minas. O meu pai ele é pescador, minha mãe é dona de casa. Então, eu vivia ali com um salário de 2 mil por mês, 3 mil por mês, a família toda, né? 3 pessoas. Então, mudar para Florianópolis abriu totalmente minha visão sobre o negócio.
Aí eu já estava buscando empreender, mudar ali, e quando eu vim para Florianópolis, eu comecei a ter referências que antes eu não tinha. Eu estava praticando yoga na beira-mar e quando veio pousava um helicóptero no ponto do lado, descia, sabe, um senhor lá de terninho, atravessava a rua, entrava num Porsche e ia embora. Falava, caramba, isso é possível, isso é real. No primeiro momento a mente minha pensava, será que é algum político ladrão, vagabundo, tá nos roubando? E depois eu fui ressignificando, não, pode ser um empresário bem-sucedido e construir a tua carreira, eu também posso. Então fui mudando minhas referências, comecei a andar com quem empreendia, então foi um dos pontos que me ajudou a mudar muito, foi estar no ambiente de pessoas que têm uma mentalidade que já chegaram onde eu gostaria de estar. Então, isso ajuda muito você se moldar, você se olhar para si e entender que você pode mais. Tem um ponto negativo também disso, que é, às vezes, você se compara muito. Uma coisa que eu aprendi a lidar, ainda estou, né, lidando melhor. Às vezes eu olho para as pessoas que têm a mesma idade do que eu, que fatura 10 vezes a mais do que eu. Se eu fui num evento, tinha um cara palestrando lá, mesma idade do que eu, e esse cara tá faturando ali 1 milhão por mês. Falei assim, caramba, tem a mesma idade do que eu, faturando 1 milhão por mês, o que ele sabe que eu ainda não sei, o que ele está fazendo, que eu não estou fazendo. Só que você lidar com essas questões, né, de se comparar, mas você entender que estar no meio certo, você vai conseguir acelerar muito mais rápido o teu crescimento. E um outro ponto que limita muito o seu faturamento é a sua capacidade de vendas. Porque 100% do seu dinheiro, do seu faturamento, vem de vendas. Nada, absolutamente nada vai acontecer na tua vida até você vender. Quando você vende, você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você usa esse dinheiro para a realização dos teus sonhos. Se você tem um sonho de viajar, um sonho de proporcionar uma qualidade de vida melhor para a tua família, você precisa de vender. Porque vendas é o que vai proporcionar você ter dinheiro para financiar os seus sonhos. Porque vendas constrói prosperidade. Vendas te permite financiar os seus sonhos, realizar aquilo que você deseja. E se você quer aumentar o seu faturamento, você precisa saber prospectar de forma assertiva, fazer uma reunião, uma negociação, saber fechar vendas de uma forma assertiva, você ter uma estrutura de negócio, um modelo de negócio na qual permita o teu crescimento. Se você não tem isso, dificilmente você vai ter um resultado significativo. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Vou fazer mais um mestrado, mais um doutorado, uma outra especialização, XYZ, não vai ter resultado. Sem vendas, nada acontece. Vendas é o pilar da existência do teu dinheiro no final do mês. Se você não sabe vender o teu produto, o teu serviço, você não tem essa habilidade bem desenvolvida, você vai trabalhar para alguém que sabe vender e que vai comprar a sua hora por um valor mais barato do que ela poderia estar sendo, para poder trabalhar para ela, que é o famoso trabalho ali como um CLT. Você acaba vendendo a tua hora por você não ter uma visão de negócio, por você não ter habilidades em vendas, estratégias de vendas. Mas você só vai ter essa visão que eu acabei de compartilhar para atingir um novo nível de resultado financeiro, um novo nível de faturamento. Você só fará esse processo com constância, que não é fácil empreender, todos nós sabemos disso, todos nós aqui empreendemos. Você só fará isso se você tiver muito claro o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Porque muitas das vezes vai estar muito difícil empreender, você vai estar com oscilação financeira, você vai estar pensando, meu Deus do céu, se eu tivesse um trabalho fixo que me garantia um valor por mês, eu estaria melhor. Vai vir vários pensamentos desses, muitas das vezes, porque não é fácil empreender. Mas se você entende que nem tudo na vida que você vai fazer porque você ama, mas tudo que você vai fazer por alguém que você ama, as coisas mudam. Porque nem sempre você vai fazer o que você ama, mas sempre você vai fazer por alguém que você ama. Mas eu não amo vender. Eu sou uma nutricionista, eu sou um terapeuta, eu não amo vender. Tudo bem. Então você vai vender por alguém que você ama. Então, se você ama seus filhos, se você ama os seus pais, se você ama alguém, seu marido, sua esposa, você vai vender. Porque vender significa você dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que você ama. Empreender e saber vender vai mudar totalmente a sua vida e a vida da geração que virá após você. Então, olha para os teus filhos. Se você vender, com certeza teus filhos vai ter condição de estudar num lugar melhor, vai ter uns pais que têm uma mentalidade, uma visão completamente diferente, que vai permiti-los alçar voos maiores. Agora, se você não tem esse porquê forte de fazer aquilo que você está fazendo, na primeira crise que aparecer,
você simplesmente abre mão e desiste. Porque a maior parte das pessoas desiste da vida que gostaria de viver e se contenta com uma vida que nunca quis. Então, é você se questionar isso o tempo todo. Será que, quando as coisas estiverem difíceis, né? Será que eu estou desistindo da vida que eu gostaria de ter e me contentando com a vida que eu nunca quis? Porque é assim que a maior parte das pessoas vai fazendo ao longo do tempo, matando os seus sonhos, matando os seus objetivos, simplesmente falando, a vida é assim mesmo, é assim que as coisas acontecem, tá indo, né? E fica só assistindo no Instagram a vida que gostaria de ter e nunca teve, pelo fato de você não ter insistido mais um pouquinho, por você não ter clareza do teu porquê, que o teu porquê precisa ser muito forte. E você precisa entender que no processo de vender, que toda venda é uma cura. Porque toda vez que você vende, você cura suas crenças de escassez, de não merecimento, seus bloqueios mentais, você cura seu medo da rejeição. Então você entra num processo de cura muito rápido. Principalmente quem não gosta de vender, tem medo de vender, quando começa a vender, fez uma, duas, três vendas, começa a aumentar o ticket, começa a desbloquear vários níveis em você. Eu lembro quando eu comecei a vender, eu trabalhava na V4 Company, quando eu comecei a vender tickets mais altos. Eu era closer e depois eu fui ser diretor comercial, fazendo expansão de redes de franquias. E eu tinha que vender franquias de 200, 300, meio milhão de reais. Fazer negociações nesse nível. E no início eu tinha muita dificuldade de vender, os primeiros 30 dias foi bem complicado, porque eu ia falar o valor de 200, 300, 500 mil reais, eu começava a gaguejar, eu começava a passar tudo o máximo possível parcelado, começava a falar muito de desconto, falava o preço e começava a falar igual uma maritaca, porque eu estava muito inseguro, era algo fora da minha realidade. Eu me questionava, pô, 200 mil reais, nem a casa dos meus pais na roça não vale 200 mil, e eu vou fazendo uma oferta aqui de 200 mil. Via muito crenças do Efraim, filho de pescador e de dona de casa, que vivia ali com um salário mínimo por mês. Me via muito essas crenças batiam. Mas depois que eu entendi que o teu negócio, a tua empresa, acima de tudo, é um processo de você se desenvolver, crescer, romper as suas crenças, romper o teu limite, mais do que só fazer dinheiro e faturar, é você construir uma versão melhor de você. Depois que eu entendi isso, eu comecei a me desbloquear muito nas vendas e comecei a fazer fechamentos. Então, no primeiro mês eu tive dificuldade de vender, no segundo mês eu já vendi mais de 600 mil. Depois do terceiro mês eu estava vendendo mais de 1 milhão por mês de franquias na V4. E eu já estava gerenciando o meu time. Então, eu e o meu time vendíamos mais de 4 milhões todos os meses em unidades de franquia. Mas por quê? Porque eu entendi que não era só sobre vender. Era olhar para dentro, entender que cada venda que eu estava fazendo, eu estava curando as minhas crenças de escassez, de não merecimento, que o dinheiro proveniente das comissões das vendas na qual eu fazia curava o meu lado financeiro. Então, curava, me permitindo ter uma vida melhor, me permitindo viver melhor, curava o cliente do outro lado, porque o cliente do outro lado estava em busca de uma solução e eu acreditava muito naquilo que eu estava vendendo e, de fato, era uma solução para o meu cliente, então ele estava comprando uma solução do problema dele, uma cura para o problema dele. Então, eu fui ressignificando vendas dentro de mim e vender se tornou um processo de autodesenvolvimento bizarro, bizarro. E até hoje é isso que eu trago. Hoje eu tenho a minha comunidade artista das vendas, tenho os meus clientes de assessoria comercial, e uma coisa que eu sempre bato é nisso, de você usar o processo de vender não só para fazer grana e ficar rica, mas para você se lapidar, você construir a sua versão capaz de realizar o que nenhuma das suas outras versões foram capazes de realizar até o presente momento. E isso muda tudo, isso muda completamente a tua vida. E você entende que aquilo que você vende é uma solução para o teu cliente. E vendas constrói a prosperidade. Toda vez que você vende, você cresce. Toda vez que você cresce, você transborda e contribui com mais pessoas. Então, tendo essa visão também de se eu vendo, eu cresço, quando eu cresço, eu ajudo mais pessoas, quando eu vendo, eu tenho mais clientes, tendo mais clientes, eu ajudo mais pessoas, você vai ressignificando o processo de crescimento e de transbordo dentro da tua vida. Então, o primeiro ponto é justamente esse. Você só fará com consistência se você entender o porquê que você está fazendo e entender que aquilo que você faz vai muito além do que simplesmente uma transação financeira, do que apenas um negócio para faturar. Fazendo isso, você vai rapidamente para um próximo nível. Então, esse é o primeiro ponto da aula. Se vocês tiverem dúvida, algum questionamento, podem mandar aí no chat, que eu já vou para o segundo ponto da aula. Segundo ponto da aula. Amor,
Depois faz um steakzinho, por gentileza. Aqui, ó. Meu amor apareceu aqui do nada. Eu já pedi um pouco de mídia. Se vocês quiserem também fazer stories, me marcar, eu agradeço. Então, vamos lá para o próximo ponto. Como gerar leads organicamente? A Thaís perguntou, você ensina a construir e vender mentorias? Sim, ajudo você a estruturar o teu modelo de negócio, seja de mentoria, consultoria, independente de qual é o teu modelo de negócio, mas meu foco é muito em como tu pode gerar receita e acelerar o teu faturamento. Hoje nós atendemos clínicas médicas, hospitais veterinários, escritórios de advocacia. Dentro da comunidade Artista das Vendas, nós temos muitas mentoras, terapeutas, prestadores de serviços B2B. Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é sobre gerar leads organicamente. A maior parte das pessoas só olha para os leads que ainda não tem, começa a investir, comprar leads através dos anúncios no Facebook, do Google, mas a partir do momento que você entende que você tem uma vasta rede de contatos, de oportunidades, você começa a dar valor naquilo que você já tem e começa a extrair faturamento da tua base. Eu até criei o termo chamado receita oculta. O que é receita oculta? Muitas das vezes você tem uma receita, um dinheiro, um faturamento parado, só que está oculto dentro da tua visão. E a partir do momento que você tem um olhar estratégico, você começa a entender onde estão essas oportunidades e como você pode estrategicamente extrair o máximo possível dessas oportunidades. Quando nós pegamos empresas maiores, que faturam acima de 200, 300 mil por mês, nós olhamos no primeiro momento as bases que a empresa tem. Geralmente, uma empresa que fatura acima de 200, 300 mil por mês tem muitas oportunidades paradas, tem muitos leads, tem muitos clientes inativos, tem muitas formas de estar trabalhando aquela base. Então, nós trazemos formas de alavancar o faturamento. O que nós podemos utilizar aqui de base? Nós temos o processo de social selling. O que é social selling? Uma venda social, o termo utilizado muito dentro do Instagram. Se você tem um posicionamento claro hoje, todo mundo que entra dentro do teu perfil sabe quem é você, o que você faz, qual transformação você gera, você consegue gerar oportunidades de vendas. Seguidores são potenciais clientes, se o teu posicionamento é claro. Se a pessoa que te seguiu, ela está curtindo, acompanhando, você pode abordar essas pessoas de forma consultiva, de forma informal. Nunca chamar a pessoa logo tentando vender, faca na caveira, fazendo oferta, porque se você chama a pessoa logo para fazer uma oferta, você gera um certo distanciamento dela contigo. Mas a partir do momento que você chama para conectar, entender a pessoa, contribuir com ela e qualificá-la, você ganha a oportunidade de se aproximar, elevar o nível de consciência, consequentemente, estar vendendo para essas pessoas. Então, quando você gera relacionamento e qualifica através do Instagram, você faz o seu Instagram ser um canal de aquisição bizarramente grande e num custo muito baixo. Então, quando você se atenta para isso, você consegue acelerar absurdamente seu faturamento. Eu trouxe até 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Eu trouxe um exemplo um exemplo meu da nossa empresa aqui. Deixa eu abrir aqui. O que aconteceu comigo foi em novembro. Em novembro, teve uma pessoa que ela começou a me seguir, a Dani. Ela começou a seguir, assistindo sempre meus stories, eu fui lá e prospectei ela. Respondi um Reels dela de forma bem... ter colocado print aqui, né? Mas ela fez um vídeo todo bonitinho lá, com os pets, ela é dona de um hospital veterinário. Ela foi, me respondeu, nossa, que legal, agradeço pelo comentário. E comecei a conversar com ela no direct e marquei uma reunião. Nessa reunião, eu vi que ela era qualificada para a nossa assessoria comercial. Então, eu marquei essa reunião. Na reunião, eu vi que ela tinha um potencial muito grande e fiz uma proposta de 100 mil reais. Isso foi... Ela começou a me seguir no dia 6 de novembro, lá nos dias 20 e pouco eu fiz a reunião. No dia 30, ela fechou um contrato de 100 mil semestre. Tipo assim, ela me conhecia há 3 semanas. Ela fechou um contrato de 100 mil o semestre com a nossa empresa. E ela era uma seguidora. Era uma seguidora que estava ali. Ela fechou o contrato de 100 mil e o contrato encerrou mês retrasado. Mês retrasado, né? Bateu 6 meses. Ela renovou por mais 6 meses. Ou seja, uma seguidora
fechou um contrato com a nossa empresa, através do meu perfil ali, Efraim Faria, um contrato de R$100 mil, e depois que o contrato encerrou, ela renovou o contrato. Mas por que isso aconteceu? Porque eu entendi que era uma oportunidade. Muitas das vezes vai ter, se você olhar para o teu stories hoje, quem está assistindo os teus stories, olhar para o teu Instagram, tem vários seguidores que poderiam estar te pagando 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, no meu caso, R$100 mil. Não está pagando porque você não aborda, porque você não gera relacionamento, porque você não qualifica, porque você acredita que quem está ali não tem potencial de comprar, já vem logo com umas crenças negativas, com um olhar negativo, e isso faz com que o teu faturamento fique travado. Quando você olhar de uma forma diferente, quando você colocar uma atenção diferente no processo, eu tenho certeza absoluta para você que você vai começar a gerar mais oportunidades. Então, o primeiro canal para você gerar leads organicamente é o Social Celery. Outro exemplo aqui, que é do Dr. Thiago Rosa, um cliente que está faturando lá os 15, 20 mil por mês. Iniciamos lá na empresa dele, colocamos uma social seller. Logo no primeiro mês ele foi para 30 e poucos mil, depois 40. Enfim, teve um mês, depois de um ano e pouco, teve um mês que ele faturou foi R$700 mil no mês. E desses R$700 mil, R$400 mil veio através de um processo de social sério. Mas tínhamos ali, obviamente, 2 pessoas o tempo todo prospectando, qualificando, gerando relacionamento, a estrutura já estava um pouco maior. Então, gerou-se um resultado absurdo através do social cérebro. Leads de ações anteriores. Então, muitas das vezes você ignora. Se você fez uma masterclass, uma isca, tem um e-book, alguém já deu abertura para você em algum momento ali, para você capturar os dados, aborde essas pessoas, retome o contato, porque você sabe que são pessoas que se interessaram pelaquilo que você faz, pelo teu trabalho em algum momento, então essas pessoas, elas podem voltar, elas podem comprar de você. Só precisa que você tenha a ação de ir ali e fazer um trabalho com elas, gerar esse relacionamento com elas. Tem pessoas que já receberam uma oferta e não fecharam. Então, para quem que você já ofertou, essa pessoa não comprou, mantenha relacionamento, esteja próximo, que a probabilidade dessa pessoa fechar é absurdamente alta, se você mantém um relacionamento. Pessoas que você conheceu em eventos, contatos de eventos, boa parte dos fechamentos que eu faço hoje aqui na empresa, de tickets acima de R$30 mil, vem disso daqui, ó, contatos de eventos. Quando eu vou para eventos, geralmente eu crio bons relacionamentos, principalmente eventos que eu palestro, eventos que eu não palestro também, mas eu estou sempre ali me conectando. Então, eu posso conversar com a pessoa pós-evento, pego o contato de todo mundo, Instagram, WhatsApp. Pós-evento, eu mando mensagem, converso, entendo. Geralmente, eu acabo gerando boas oportunidades de vendas ali. Grupos de negócio, masterminds, grupos de network. Então, vários grupos assim que você tem hoje dentro do teu WhatsApp, às vezes de mentorias em grupo, alguma coisa assim, você tem várias pessoas que você poderia estar gerando muito resultado. Tanto clientes que poderiam comprar de você, quanto parceiros de negócios que poderia estar te indicando, te trazendo oportunidades para que você consiga se desenvolver, crescer e atingir um outro nível de faturamento. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa mentoria em grupo, ou entro dentro de algum outro grupo de negócio, de mastermind, algum grupo de network, eu mapeio quem ali pode ser meu potencial cliente e quem ali pode se tornar um parceiro de negócio para estar me indicando. Tipo assim, é absurdamente abundante a quantidade de oportunidades que tem dentro de um grupo de network, um grupo de negócio. Quando você entra com o olhar certo, de forma estratégica, você consegue extrair excelentes oportunidades. Base de clientes, então, quando você mapeia os teus clientes, você vai perceber que boa parte dos seus clientes poderiam comprar de você novamente. Se você leva uma solução para a pessoa poderia comprar novamente de você. E a pessoa ela vai andando contigo na tua esteira, tu mantém um relacionamento para o cliente. Eu dei como exemplo aqui uma cliente, que foi a Lari Colebrusco, né, hipnoterapeuta. Ela entrou na comunidade Artista das Vendas. E ela entrou na comunidade, ela começou a entender a minha metodologia de prospecção, vendas, já começou a moldar totalmente a mentalidade dela, e ela entrou num produto do ticket baixo, em grupo. Em questão de um mês e pouco, 2 meses, ela subiu para um programa individualizado, de 3 meses. E encerrou esses 3 meses do programa de aceleração, chamado Afinação, ela foi para um programa de assessoria. E ela acabou esse programa, ela renovou um outro. Porque o teu cliente está tendo resultado contigo, ele continua. O teu cliente está tendo resultado contigo, ele renova.
ele te indica. Então, quando você tem essa visão, você começa a trabalhar melhor a tua base de clientes, gerar mais relacionamento, reativar. A pessoa comprou de você há 6 meses atrás, 1 ano atrás, não abandona essa pessoa, vá atrás, conversa, entende o momento, não com aquela postura chata de tentar vender, mas de conectar, entender o momento da pessoa e identificar se ela está com algum desafio, se ela tiver com algum desafio que tu pode ajudar, ofereça a tua ajuda, ofereça o próximo passo para ela, porque isso vai permiti-la ir para um próximo passo junto contigo, um próximo nível. E fazer, e outro ponto importante, relacionado também à base de clientes e também não clientes, é um programa de indicação. Quando você tem um programa de indicação muito bem feito, você consegue gerar muito faturamento da tua empresa. A maior parte do faturamento da nossa empresa hoje vem de pessoas que me conhecem em grupos de negócios, masterminds, pessoas que me conhecem em eventos e indicação. A maior parte do dinheiro que eu fiz nos últimos anos veio através desses canais. Olhando aqui, por exemplo, a parte de indicação. Eu tenho um programa de indicação com os meus clientes. Todos os meus clientes que me indicam, eles ganham. Me indicou, a pessoa veio, ela ganha um presente, ela ganha uma análise do negócio, ela fechou comigo alguma coisa, os meus clientes, eles ganham uma comissão ali. E isso é interessante, até trouxe um exemplo aqui da doutora Aline. A doutora Aline, ela chegou para mim através de indicação de um cliente meu, médico. Um cliente médico, ele tinha 2 meses junto comigo, eu já estava tendo um resultado muito bom, mudei o faturamento da clínica dele em 2 meses, aí eu pedi a indicação, ele me trouxe a doutora Aline. A doutora Aline, eu lembro que ela me chamou numa segunda-feira de manhã, agendamos uma reunião para quarta-feira, às 9 horas da manhã. Conversamos rapidamente no WhatsApp e já marcamos uma reunião. A reunião durou das 9 às 9h50 da manhã. 9 a 9h50, ou seja, 50 minutos de reunião, eu fiz uma oferta para ela de R$60 mil, por 6 meses de acompanhamento na clínica dela, para acelerar o faturamento. Ela virou para mim naquele momento e falou assim, Efraim, eu fiz algumas reuniões com outras empresas do mesmo nicho que você, o valor máximo que eles me ofertaram nessa mesma solução foi 20 mil. Você me trouxe um orçamento de R$60 mil. Porém, eu confiei mais em você, no teu jeito, no teu método, senti mais verdade em você e você veio de uma boa indicação. Vou te dar a resposta em 24 horas. Falei, tudo bem. Isso era 9h50 da manhã, quando encerrou a reunião. Deu 11 horas, ela me mandou a seguinte mensagem. Oi, meu artista, vamos fechar. Me mande o seu contrato. E já mandou logo o CNPJ dela. Ou seja, ela fechou um contrato de 60 mil semestre com a nossa empresa, conversando 50 minutos comigo. Isso porque eu sou muito bom em vendas? Sim, eu tenho um processo longo, né, me desenvolvendo na área de vendas, mas um ponto que favoreceu muito foi ela ter vindo através de uma indicação. Indicação é muito bom. Quando você tem um programa de indicação que gera indicação de forma intencional, você consegue acelerar absurdamente os seus resultados. Consegue acelerar absurdamente o seu faturamento. E é uma outra forma aqui de você gerar leads organicamente. E essas indicações podem vir de clientes ou pode vir de parceiros que você possa ter. Hoje eu tenho uma rede com alguns parceiros que eles me trazem indicação. E quando eu fecho a indicação, eles ganham resultado. Eles ganham ali financeiramente. A pessoa que te indica pode ganhar financeiramente, ela pode ganhar pontos, ela pode ganhar cashback dentro da tua loja para comprar algum produto teu. Então, tem diversas formas de você desenvolver um programa de indicação, tanto com clientes quanto com parceiros. Hoje eu tenho parceiros que são líderes de comunidade, que têm líderes de grupos de empresários, que têm confraria de empresários. Então, toda vez que esses parceiros me indicam a própria base deles e eu fecho, eu faço um comissionamento. A pessoa ganha, fica feliz. Quem vem através da indicação ganha uma análise estratégica de crescimento do negócio. E a pessoa fechando comigo tem a comissão, né? Que quem indicou ganha, o parceiro ganha. Então, todo mundo ganha dentro do processo. Então, quem pode ser parceiro teu hoje? Pessoas que não são concorrentes direto a você, mas que têm a base de leads que comprariam de você. Um exemplo meu, eu tenho um parceiro que está sempre me indicando, ele tem uma agência de tráfego pago, agência de tráfego para clínicas médicas. E ele está sempre me indicando, porque ele não faz nada de comercial. Ele traz o lead, os potenciais clientes, e a clínica tem que converter, só que às vezes a clínica não tem processo comercial bem estruturado, não tem modelo de gestão, não tem estratégia de negócio, de crescimento, aí ele pega e me indica. Aí eu vou lá e faço uma consultoria,
Express e depois eu vendo um programa de acompanhamento. Recentemente ele me indicou um projeto e eu fechei um acompanhamento de 90 mil semestre. Ele ganhou um percentual em cima disso, ele ganhou 6 mil no Pix, por ter feito uma indicação e eu ter fechado. Então, é usar estrategicamente a sua base de contatos, porque tem muitas pessoas aqui que poderiam comprar de você, não está comprando porque você ainda não colocou a tua mente na frequência de encontrar as oportunidades dentro da tua base. Porque a partir do momento que você coloca a tua mente para procurar, identificar essas oportunidades, você começa a trabalhar de forma muito mais intencional no processo e, consequentemente, você começa a acelerar absurdamente os teus resultados. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pode colocar no chat ou pode anotar, porque daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Porque eu vou agora para a última parte do nosso encontro, que é sobre condução e fechamento de vendas de alto valor. Espero que até aqui vocês estejam já com uma clareza muito maior, uma visão maior de negócios. Essa terceira parte que eu vou explicar, eu vou me aprofundar muito em técnicas de fechamento de negociação. Até agora eu falei mais sobre você ter uma visão estratégica de negócio, mentalidade de negócio, você olhar para a tua base, buscar identificar oportunidades, você mudar a tua forma de se ver e ver o teu negócio para você alcançar um próximo nível financeiro. Mas antes de eu compartilhar com vocês esse terceiro pilar, eu quero fazer um convite especial. Então, 5 minutinhos aqui ou menos eu farei esse convite antes de eu me aprofundar em técnicas de fechamento. O convite é para a comunidade Artista das Vendas. Eu citei ela em alguns momentos, eu tenho uma comunidade hoje chamada Artista das Vendas. Hoje não, ela é desde 2023, onde eu reúno empresários e empresárias que estão em busca de lapidar a visão sobre negócio, que estão em busca de estar numa ambiência com pessoas que estão empreendendo e, principalmente, aprender estratégias e técnicas de vendas, de prospecção, de qualificação, de fechamento para acelerar o faturamento. Eu não cheguei a me apresentar no início, muito prazer, sou Efraim, sou empresário, diplomata civil, cristão, sou fundador da empresa Elite Growth Sales, uma empresa especializada em aceleração comercial. Nós geramos mais de 40 milhões de faturamento para os nossos clientes nos últimos 4 anos. Também sou sócio de 2 grandes eventos, que é o Ecosistema Lucrativo, que acontece entre São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, e tem o Infoprodutores Brasil, que é um evento que acontece em Alphaville todos os anos. Como funciona o método Artista das Vendas? São 3 pilares a metodologia que eu trabalho hoje. O primeiro pilar é fechamento de alto valor e oferta. A primeira coisa que eu ensino dentro dessa metodologia é como você pode conduzir melhor as suas negociações para ter uma alta taxa de conversão. E não fazer uma venda agressiva, fazer uma venda leve, fazer uma venda consultiva. Porque se você vende hoje tickets acima de 3, 4, 5 mil reais, você precisa de ter uma condução, uma negociação muito leve para você fazer vendas desse ticket. Se você entra com uma venda muito agressiva, com gatilhos mentais, coisas assim, você acaba queimando oportunidades muito boas. Então, se você consegue vender de uma forma mais leve, mais suave, com técnica, tendo um passo a passo a se seguir, você consegue aumentar absurdamente a sua taxa de conversão. Eu trago muito esse método de vender de forma mais leve, porque mais de 80% de quem está dentro da comunidade Artista das Vendas hoje são mulheres empreendedoras. E mulher geralmente não tem um perfil de vender de forma agressiva, tem um perfil mais leve de vendas. Então, ensino ela a usar a própria habilidade, as próprias inclinações femininas para poder fazer com que o cliente ele queira mais comprar do que você querer vender. Então, uma técnica bem interessante de vendas que eu desenvolvi nesses últimos anos. Me aprofundo muito em neurovendas, em técnicas de contorno de objeções. Então, essa parte técnica de fechamento é o primeiro pilar da nossa metodologia. O segundo pilar é geração de demanda orgânica. Então, aqui eu passei por cima, por exemplo, de como transformar seguidores em clientes. Então, uma estrutura de social selling. Então, ali dentro eu me aprofundo em como abordar, trago vários exemplos de abordagens, como você consegue aumentar a taxa de resposta, como você consegue desenvolver um relacionamento dentro do direct para aumentar a tua taxa de resposta, a taxa de conversão dentro do próprio Instagram, como você reativa a sua base parada, então estratégia, rotina, o dia a dia para você prospectar, gerar oportunidades, como você constrói um programa de indicação, então tudo ali nós temos um passo a passo do que fazer, como fazer a melhor forma de ser feita.
Então, o segundo pilar é como você pode utilizar aquilo que você já tem para gerar leads organicamente dentro da tua operação. E o terceiro pilar foi o que eu iniciei falando muito aqui com vocês, que é sobre mentalidade empreendedora, mentalidade de negócio. É você ampliar o teu repertório de negócio, tua visão de negócio, porque se você faz isso, você consegue se ver de uma forma diferente, ver o seu negócio de uma forma diferente e ter um resultado que você nunca teve. Eu dei o exemplo ali da Laro Colebruschi, por exemplo, que ela... O que ela citou num dos depoimentos que ela me deu é que o que mais impactou ela no trabalho junto conosco foi a questão da mentalidade, que ela se via muito como terapeuta. Depois que ela começou a se ver como uma empresária, uma pessoa empreendendo dentro da área de hipnoterapia, ela mudou completamente o resultado. Ela começou a ter um resultado que ela nunca imaginava. Mas como assim, se hipnoterapeuta vende horas? Ela entendeu sobre modelo de negócio. Depois que você entende sobre modelo de negócio, que é algo que eu ensino aqui dentro da comunidade Artista das Vendas, você amplia muito a tua visão. Porque o modelo de negócio, antes ela entregava todo o processo de hipnoterapia, depois ela formou hipnoterapeutas com o método dela, construiu uma equipe de vendas para poder vender constantemente. Então ela acabou saindo cada vez mais do operacional da entrega das hipnoterapias, trouxe a equipe dela para entregar a maior parte, e ela só fazia o último encontro ali da hipnoterapia, e ela conseguiu um faturamento absurdo com o modelo de negócio. Então, não é só saber vender, é vender de forma estratégica. Mas para vender de forma estratégica, você precisa de ter a tua mente acreditando que é possível, ampliando o teu repertório de negócio para você construir um modelo de negócio que seja plausível isso. E além de você entender que todo o teu processo de vender, de empreender, é um processo de se lapidar, de se desenvolver, um processo que vai levar você a aprender o que você ainda não sabe, fazer o que você ainda não está fazendo e construir uma versão melhor de si. Esse é o nosso terceiro pilar. Como funciona a estrutura? Toda essa metodologia que eu acabei de explicar, os 3 pilares, nós temos uma área de membros, com toda essa estrutura, com todo esse passo a passo, tudo mastigadinho para você só pegar e aplicar. Temos os encontros semanais, então toda semana nós temos encontro. Os encontros alternam entre aprofundamento na metodologia, aprofundamento nesses 3 pilares, e terapia das vendas. Momento onde você traz os seus desafios e eu, juntamente com a minha equipe e também os outros membros, te trazem soluções para você resolver o teu negócio. Então, se nós temos encontro toda semana, se você traz o seu desafio, com certeza você vai sair com uma solução para testar nos próximos 7 dias e na semana seguinte você trazer novamente o que deu, o que pode ser melhorado. Então, se você está numa ambiência assim, você cresce muito mais rápido. A comunidade no WhatsApp, que hoje a maior parte são empresárias, mentoras, terapeutas, quem presta serviços B2B, vende para outras empresas, consultores. E o acesso são 6 meses. Eu coloco 6 meses de acesso, porém eu não limito a 6 meses. O que é isso, Efraim? Você vai ter 6 meses de acesso ali. Se acabou os 6 meses, você não renovou, eu não vou te tirar ali de dentro da comunidade, você pode continuar tranquilamente. Mas o que acontece na maior parte dos casos? Em 2, 3 meses, a pessoa, ela aplicando a minha metodologia, ela começa a faturar mais, ela acaba comprando um programa mais individualizado, acaba ganhando como bônus renovação perpétua. É o que eu citei para vocês, que como o meu foco hoje é fazer você alavancar o faturamento, faturar mais, quando você fatura mais, você vai querer um contato mais próximo comigo para faturar ainda mais. Então, acaba que eu coloco 6 meses, mas eu não vou te cobrar renovação se você não quiser renovar. Você fica ali, porque com certeza, em questão de 2 meses, aplicando 100% da minha metodologia, tu vai ampliar muito o teu faturamento. Tem alguns depoimentos aqui, eu não vou passar eles inteiros, que eu já estou doido para voltar para a aula, para ensinar vocês técnicas de fechamento. Vou passar 5 segundos de cada um desses vídeos. Em um ano, eu saí de zero, de uma pessoa que não tinha conhecimento algum, para mais de 1 milhão de vendas. Entender sobre vendas, entender... Mais de R$400 mil em vendas após a metodologia Artista das Vendas. Eu sou muito grato à vida do Efraim, esse grande vendedor. Bem, primeiro foi a Sami, que ela se desenvolveu para ser closer, que é uma especialista de vendas, para fazer vendas B2B, e segundo foi o Rodrigo Mendanha, que é um mentor de nutricionista, ele é nutricionista e mentor de nutricionista. Tinha vários outros depoimentos, mas eu trouxe apenas esses 2, no meu Instagram tem mais, que tem alguns prints de pessoas que faturaram
85 mil no mês, 50 mil no mês, 40 mil no mês. A Lari, que eu citei, que foi em outubro, 292 mil reais. Enfim, o que não falta são cases de pessoas que aplicaram a metodologia e tiveram resultado. Então, se vocês gostou da minha condução até agora, daquilo que eu apresentei para vocês, da metodologia, e você acredita que essa comunidade que eu acabei de apresentar vai te ajudar a desenvolver a visão sobre negócios, sobre empreender, vai trazer para você metodologia, um passo a passo de como prospectar e como fechar vendas de alto valor, uma mentalidade de negócios. Se você acredita que a comunidade vai te agregar com isso, então fica meu convite para fazer parte, e vou trazer algo especial para vocês hoje. O programa Artista das Vendas é R$ 2.500 para você ter acesso. E eu tenho uma consultoria individual de aceleração, que tem duração ali de 1h15 a 1h30, que é R$ 1.000. Apenas esse encontro individual da consultoria. E hoje, se você entrar hoje, eu vou fazer tanto a comunidade Artista das Vendas, quanto essa consultoria individual de aceleração por R$ 2.000 ou 12 vezes de R$ 200. Então, um valor bem simbólico, R$ 200 por mês. Eu acredito que é um valor bem simbólico em comparação ao resultado que eu tenho certeza absoluta que você terá se você entrar. Porque vamos trabalhar a tua visão de negócio, a tua ambiência, vamos identificar os principais gargalos dentro da tua operação que está impedindo o seu faturamento, como você pode gerar mais oportunidades organicamente, como você pode fechar vendas de alto valor. Essa consultoria individual você pode direcionar para o que você precisar. Se você está no processo de lapidar o seu modelo de negócio, podemos falar sobre isso. Se você quer identificar os gargalos dentro da tua empresa e criar um plano de ação para os próximos 30, 60 dias, nós podemos direcionar essa consultoria individual para isso. Então, essa consultoria individual que você vai receber como bônus, se você entrar hoje, ainda hoje, você pode adaptá-la para o que você bem precisar dentro da tua empresa. E se você tem interesse, só me mandar uma mensagem ali no privado, seja no WhatsApp ou no direct. Efraim, eu tenho interesse. Nós podemos conversar. Efraim, eu tenho interesse, mas meu cartão só vira tal dia, né? Me chama ali também, que não vai ser por questão de condição financeira que você não vai ter acesso a essa metodologia. Eu tenho certeza absoluta para você. Você tendo acesso, você aplicando, é impossível você não aumentar o seu faturamento. É impossível. Bem, convite feito. Podem mandar mensagem para mim no direct ou ali no WhatsApp. Entrando hoje, vocês ganham de presente aquela consultoria individual para acelerar o resultado. Efraim, tudo bem, eu não quero, vou entrar amanhã ou semana que vem, né? Tudo bem, você vai pagar R$ 2.500 para entrar, ao invés de 2.000, e você não vai ganhar a consultoria. Então, ali você está ganhando praticamente R$ 1.500 de bônus de desconto se você entrar hoje. Vamos avançar para o último ponto, que é condução e fechamento. Condução e fechamento. Bem provável que você hoje já tem um processo de vendas, já tem técnica de vendas e você já está vendendo alguma coisa. Porque se você não está vendendo nada, você não existe. Você não tem dinheiro nenhum, né? Você já tem alguma habilidade em vendas. O que eu vou trazer para você é uma forma de você lapidar, aprofundar a tua visão estratégica sobre vendas, sobre fechamento, principalmente, né? Sobre fechamento, porque se você entender isso, com certeza absoluta você vai aumentar absurdamente os teus resultados. Vamos lá, sobre essa parte de condução e fechamento. Você precisa entender muito bem a psicologia comportamental, você precisa entender o que leva as pessoas a fazer o que elas fazem o tempo todo. Entender o seu cliente. Se você quer vender para a pessoa, você precisa entender a pessoa que você está querendo vender. Se você não mapeia bem a pessoa na qual você está querendo vender, dificilmente você vai ter algum resultado significativo. Dificilmente você vai ter um resultado significativo. Porque se você entende o que leva o seu cliente a tomar uma decisão, todo o seu argumento de vendas vai girar em torno disso. E você vai começar a buscar formas de apresentar esses argumentos de maneira que faça sentido para a pessoa do outro lado. E nesse entendimento sobre o teu cliente, você precisa de ter 2 pontos extremamente bem desenhados. Primeiro, que é a dor latente, e o segundo, que é o desejo ardente. O que é a dor latente? O que mais incomoda a pessoa do outro lado? O que mais está incomodando ela? Qual a principal dor que ela está tendo? Porque a partir do momento que você entende a principal dor que o teu cliente ele tem,
você consegue adaptar a sua entrega, o teu produto ou teu serviço para a resolução dessa dor. Você consegue adaptar e trazer para a resolução dessa dor. E qual que é o desejo ardente? O que essa pessoa tanto deseja? O que que ela sonha? Qual que é a maior ambição dela? Se você sabe o que é isso, você vai trazer o teu produto, o seu serviço, de maneira que a pessoa enxergue que o seu produto, o seu serviço é uma ponte para a pessoa chegar nesse resultado que ela tanto deseja. Só que aqui que vem o ponto, se você entende o que eu vou falar agora, até anote isso, isso vai mudar muito o teu jogo na hora de fazer fechamentos. A maior parte das pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem, o que elas desejam. E elas não têm uma clareza muito grande em relação à dor delas. Por essa razão, todo o processo de vendas que eu ensino, o processo de fechamento, é um processo de autoconhecimento, onde você ajuda a pessoa a ter clareza sobre o que ela deseja e os problemas que ela tem. Porque quando você vira para a pessoa e ajuda ela a desenhar o que ela deseja, qual que é o desejo ardente dela, você chega para a pessoa e pergunta, fulano, qual que é o teu objetivo nos próximos 6 meses? A pessoa, eu quero emagrecer 15 quilos nos próximos 6 meses. Ah, perfeito, fulana, mas como tu acredita que vai ser a sua vida depois que você emagrecer 15 quilos? Ah, eu acredito que depois que eu emagrecer 15 quilos, eu vou me sentir melhor quando eu me olhar no espelho, porque hoje eu evito até olhar no espelho. Eu quero ir para a praia final do ano e eu tenho vergonha de usar biquíni, porque eu tenho umas gordurinhas que me incomodam. Ah, maravilha! E você é casada, que tu falou, né? Tu acredita que depois que você emagrecer 15 quilos, como vai ser você acredita que seu marido vai te olhar de uma forma diferente, ou você vai se sentir mais atraente? Ah, não, com certeza, né? Ou seja, você ajuda a pessoa a entender, a tangibilizar o resultado que ela quer. Porque perder 15 quilos é uma coisa muito... Não é nada tangível, perder 15 quilos. Perder 15 quilos, a pessoa não tem uma representação simbólica para isso. Agora, se você dá uma representação, faz a pessoa entender como vai ser a vida dela a partir do momento que ela emagrecer, ela vai falar assim, entendi. Então, não é só emagrecer 15 quilos, é ter uma vida diferente, é ter um relacionamento melhor, é ter autoestima para sair, é vestir aquele vestido, é usar aquele vestido que eu tenho há muito tempo e não serve mais em mim. Ah, legal. Então, você ajuda a pessoa a desenhar o que ela deseja. Ao mesmo ponto que você ajuda a pessoa a entender a dor. Nesse exemplo que eu dei de emagrecimento. Fulano, o que você já tentou fazer até hoje e não conseguiu esse resultado? No exemplo de emagrecer, né? Já tomei vários tipos de chá, já segui vários tipos de dieta, do ChatGPT, de outra nutricionista, nunca tive resultado. Eu já fiz várias mentorias, consultorias, nunca tive tal resultado. Você entende o que é a dor da pessoa. Perfeito, fulano. E toda vez que você faz, tem uma tentativa dessa e não consegue resultado, como você se sente? Me sinto muito mal, frustrado, sinto que não sou capaz, acho que tem alguma coisa que eu sou muito diferente, né? Porque nada serve para mim. Explora a dor, ajuda a pessoa a entender a dor dela, porque a maior parte das pessoas, elas não têm clareza o suficiente da própria dor ou do próprio desejo. Quando você ajuda a pessoa a entender isso, ela se conecta mais com você, ela amplia o nível de autoconhecimento e, posteriormente, você consegue utilizar esses elementos, essas informações para conduzi-la no processo de fechamento. E entendendo dessa psicologia humana, você vai entender um outro ponto também muito essencial de todo esse processo de fechamento, que as pessoas, elas têm um gene egoísta, ou seja, tudo que elas fazem é pensando nelas o tempo todo, é pensando nelas. Então, qual que é o teu papel ao longo de uma negociação? É fazer com que tudo gire em torno da pessoa do outro lado. Então, você evita falar muito de você, fala mais sobre a pessoa do outro lado, quem que ela vai se tornar depois que ela comprar de você, qual que é o cenário ideal dela, tudo é sobre ela. A Terra, o Sol, a Lua, o mar, as estrelas, o universo tem que girar em torno da outra pessoa, porque não existe nada mais importante para uma pessoa do que o seu próprio interesse, do que o interesse próprio. O interesse próprio é universal, seja no Brasil, no Japão, na China, na Alemanha, na Rússia. O interesse próprio é o interesse universal das pessoas. E um outro ponto importante que vai ampliar muito, estou só passando por cima, que se eu for me aprofundar muito nisso, eu vou ficar horas explicando. Mas outro ponto importante para você entender, que é o conceito que todo mundo está em busca de sobreviver e perpetuar a espécie. E sobreviver, o que era sobreviver há 20 mil anos atrás? 20 mil anos atrás, sobreviver era: eu preciso de um local seguro para estar e comida para comer. O que é sobreviver hoje em dia?
Sobreviver hoje em dia é dinheiro, porque dinheiro me traz um local seguro e me traz comida. Então, toda vez que você faz uma oferta, é R$50, são R$100, R$1.000, R$2.000, R$50.000, no final das contas, o que você está falando é, eu quero 10 mil da sua sobrevivência. Então, inconscientemente, dinheiro representa sobrevivência na mente das pessoas. Então, se você entende que toda vez que você faz uma oferta, você está falando com a sobrevivência da pessoa do outro lado, você consegue muito facilmente ter uma empatia e uma condução melhor para a pessoa fechar. Não é só R$2.000, R$3.000, é a sobrevivência da pessoa, a condição dela sobreviver. Então, você começa a desenvolver técnicas de apresentar o valor, de trazer de uma forma mais empática o teu processo de ofertar, o seu pitch, a sua venda. Mas isso você só vai ter se você entende bem essa parte da psicologia humana, o que leva as pessoas a fazer o que elas fazem o tempo todo. E você tendo essa base, esse princípio, você já avança para o próximo ponto, que é condução. O que determina o seu fechamento é a sua condução de vendas. E o que é, e como assim a sua condução? Você precisa de conduzir o teu cliente num processo de elevação de nível de consciência para que ele chegue na conclusão de comprar de você. Simples assim. Agora, para você conduzir alguém, você precisa de ter clareza. Como você vai conduzir alguém, por exemplo, de uma cidade a outra, se você não tem clareza de qual que é o caminho, de qual que é o próximo passo? Então, o primeiro ponto é, você precisa de ter clareza de qual que é o próximo passo. Se você está numa negociação, buscando fazer uma venda, você precisa entender qual que é o nível de consciência que aquela pessoa está, momento A, o ponto A, e qual que é o nível de consciência que ela precisa chegar para comprar de você, qual que é o ponto B. Então, sempre eu tenho que tirar a pessoa do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Ter uma condução onde você sabe qual é o caminho que a pessoa que vai comprar de você precisa percorrer, qual que é a jornada de compra do cliente, a jornada na elevação do nível de consciência do cliente, para que o cliente compre de você. Porque se você faz isso, a probabilidade de fechamento é absurdamente grande. Absurdamente grande. E a condução, a tua forma de conduzir, ela vai determinar muito a sua taxa de conversão. A maior parte das pessoas, elas perdem a negociação, elas perdem a venda justamente aqui, quando elas não sabem conduzir. Elas tentam chegar e vender logo de cara. Toda vez que, exemplo, tu chama lá a pessoa no Instagram e já oferta um produto, um serviço. Tu queima a venda, porque você pula etapa, você não está conduzindo. Quando você chama, entende a pessoa, o momento dela, entende a dor, conversa, entende os desafios dela. Aí depois que você entendeu isso, você já está dando passo a passo. Você começa a mostrar para ela que existe uma solução, mostrar que você tem a solução, que você tem um método, que você tem um produto. Então, independente do tipo de vendas, essa condução é o que vai fazer você faturar e converter ter uma alta taxa de conversão. Agora eu vou ensinar para vocês que é o ponto central do fechamento, que é o conceito de persuasão. Como vocês vão colocar isso em prática? Como vocês vão fazer essa condução na prática? O que é esse conceito de persuasão? Persuasão é você conduzir a atenção da pessoa. Não existe nada mais importante para uma pessoa do que aquilo que ela está focada naquele momento. Sendo assim, o seu objetivo ao longo de toda a negociação é conduzir a atenção da pessoa, fazer com que a pessoa ela chegue na conclusão de comprar. Toda vez que você tenta forçar uma venda é porque você não conseguiu conduzi-la bem. Se você conduz a pessoa bem, a pessoa ela vai chegando numa conclusão de que ela precisa de você. E nesse processo de persuasão, de condução da atenção, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir caminho. O que é abrir caminho? Criar identificação, rapport. Já ouviu o termo rapport? Identificação? É você criar uma aproximação cognitiva da pessoa do outro lado. Fazer com que a pessoa se sinta próxima de você. Porque você só compra de pessoas que você confia. A confiança é o pilar central de todas as vendas. Hoje eu recebo muitas indicações, os meus clientes me indicam muito, porque eu trabalho muito esse pilar da confiança. Se eu prometo, se eu estou prometendo, eu tenho que entregar. A pessoa ela confia em mim ao ponto de, ok, o Efraim prometeu, ele entregou, maravilha, eu compro de novo e eu indico. Porque se você cria essa conexão, gera confiança no lead,
lead é potencial cliente, ele compra de você. Se durante o processo que a pessoa é teu cliente, você fortalece o vínculo de confiança, a pessoa compra mais e indica. É assim que acontece o fluxo dentro do teu negócio. E, constantemente, você precisa de abrir caminhos no sentido de gerar cada vez mais pontos de identificação com o teu cliente. Por quê? Vamos lá, e como você faz isso? Você precisa de trazer pontos em comum. Quanto mais pontos em comum você tem com o teu cliente, mais fácil, mais rápido é você vender. Quando você traz suas crenças, a sua visão de mundo, a pessoa acredita na mesma coisa que você acredita, ela se aproxima de você. Quando você faz afirmações gerais, que a pessoa ela também tem aquelas mesmas afirmações que você, ela se aproxima para comprar de você. Então, o processo de criar identificação, rapport, ele vai se tornando uma coisa bem mais simples no dia a dia, quando você começa a criar pontos de identificação com o teu público. E você sempre se coloque na jornada do teu cliente como alguém que vai ajudá-lo. Mas por que você está falando isso, Efraim? É uma coisa óbvia, mas muitas pessoas perdem vendas aqui. Quando você começa a falar muito de você ao longo de uma negociação, você gera um afastamento da pessoa. Você quebra o rapport, quebra a identificação. Porque para a pessoa o que importa é ela. Então você precisa falar dela, do momento dela, do que ela quer, dos desafios, e você só vai conduzindo ela numa linha de raciocínio. Agora, se você começa a falar assim, não, mas eu sou isso, meu produto é XYZ, começa a falar muito de você, do teu produto, da tua empresa, você quebra a conexão. Porque você precisa se colocar como alguém, um coadjuvante, ajudando a protagonista, o protagonista, que é o teu cliente, a resolver o problema e atingir o resultado desejado. Se você se coloca assim como alguém que vai ajudar o Superman, a Mulher Maravilha, que é o teu cliente, a chegar no resultado, você cria rapport, identificação muito rápido. Você gera um vínculo de confiança absurdamente mais rápido. E tem outros pontos de como você pode gerar confiança. No final, vou trazer algumas outras técnicas aí para vocês. Mas o primeiro ponto é, você precisa gerar identificação com o teu cliente, uma aproximação dele, fazer ele se identificar contigo. Segundo ponto, você precisa entender que a atenção, ela determina a decisão. Onde a pessoa está com a atenção, essa atenção dela vai determinar a decisão que ela vai tomar. Como assim, Efraim? Nada é tão importante para uma pessoa do que aquilo que ela está pensando naquele momento. Um exemplo, se você começa a pensar uma coisa o tempo todo, várias vezes, aquilo vai ganhando uma proporção gigante na tua mente. O que você coloca, seu pensamento expande, cresce. Se você entende esse conceito básico, dentro de um processo de vendas, dentro de um processo de fechamento, você precisa de colocar a atenção do teu cliente nos pontos, nos elementos que vai levar ele a comprar de você, que vai levar ele a ir atrás de você para comprar. Então, o tempo todo, ao longo da sua negociação, você só leva a atenção do teu cliente para os elementos, argumentos que levam ele a fechar com você. Se você fala coisas na qual afasta ele de comprar de você, você vai reduzindo a probabilidade de fechamento. E algo interessante sobre isso, se você for perceber, os grandes políticos, os grandes empresários, principalmente os grandes líderes políticos, eles usam muito isso. Eu vou dar um exemplo do Pablo Marçal. Não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal. Ele se candidatou para prefeito de São Paulo, alguns anos atrás. E foi interessante ver a candidatura dele, porque ele trabalhava isso com uma maestria absurda. Ele pegava um fato específico, criava uma atenção exagerada sobre aquele ponto, fazia todo mundo olhar para aquilo. Às vezes era uma coisa tão irrelevante, mas pelo fato dele falar daquilo o tempo todo, jogar a atenção das pessoas ali o tempo todo, aquilo ganhava uma proporção gigante. Aí na semana seguinte ele pegava aquela atenção que as pessoas estavam e colocava em outro ponto. E fazia isso sucessivamente, porque ele sabia que se ele conduzisse, se ele estivesse conduzindo a atenção das pessoas sobre pontos específicos, naquele exato momento não existia nada mais importante para aquelas pessoas do que aquilo que elas estavam focadas. Então, assim, ele conseguiu fazer uma movimentação bem grande, não só no mercado de São Paulo, vendendo as coisas deles, né, pós-eleição, mas ele viralizou no Brasil todo e atingiu bolhas que antes ele nem tinha atingido, pelo simples fato de conduzir a atenção da pessoa. Então, quando você entende que a atenção determina a decisão, e se a atenção da pessoa está em você, a probabilidade da pessoa fechar é bem maior.
E algo interessante também sobre essa questão da atenção é que toda vez que você faz uma ligação, que você entra numa reunião de vendas, né, uma chamada de vídeo, uma negociação presencial, naquele momento você está criando uma realidade simulada. O que é uma realidade simulada? É uma realidade que só existe entre você e aquela pessoa que você está negociando. E naquele momento, se você consegue conduzir bem aquele momento com aquela pessoa, você faz com que pontos que naturalmente não teria tanta importância comece a ter. Quando você faz a pessoa falar sobre o que ela deseja, faz ela visualizar o que ela quer na vida dela, como que vai ser a vida dela depois que ela emagrecer, depois que ela estiver faturando tanto, você ajuda ela a construir esse cenário ideal, esse desejo ardente dela. Quando ela está fazendo esse processo, você está criando uma atenção exagerada sobre pontos positivos da vida dela. E naquele exato momento, a mente dela está criando e a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que não é real. Então, naquele momento em específico, o corpo da pessoa começa a soltar dopamina, ocitocina, vários neurotransmissores, como se aquilo que a pessoa estivesse imaginando fosse real. Porque tu criou uma atenção exagerada, a mente da pessoa começou a imaginar, o corpo dela começou a reagir e ela pegou como uma realidade. O processo de hipnose funciona da mesma forma. Quando você joga a atenção da pessoa ao longo da negociação, para a pessoa trazer as dores, os desafios dela, você ajuda a pessoa a entender as dores, bate na dor dela, você está criando essa atenção exagerada. Então, naquele momento, era uma dor, poderia ser uma dor normal, uma dor grande, mas naquele momento, você cria uma atenção exagerada para aquela dor parecer enorme. E se aquela dor, ela parece enorme, a probabilidade da pessoa, ela tomar uma decisão de comprar é muito maior, porque ela viu que aquela dor que ela está sentindo é muito grande, e você ajudou ela a entender que aquela dor era de fato gigante. Então, quando eu falo atenção exagerada, é justamente sobre isso. Bem, não vou me prolongar muito nesse ponto, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me mandar aqui. Mas o ponto principal que eu quero que você entenda para você aumentar muito a sua taxa de conversão é isso daqui. É condicionar o evento antes do evento em si. O que é o evento, Efraim? O evento é o momento onde a pessoa compra de você. O evento é onde a pessoa compra de você. Tudo que você traz ao longo de uma negociação é para ancorar a pessoa para ela comprar de você. Perfeito. E como você conduz a atenção dela para esse momento onde ela vai comprar de você? Você conduz através das perguntas. Perguntas te permitem conduzir a atenção, conduzir a pessoa de um ponto ao outro. Só que o que a maior parte das pessoas não entendem é que, ao longo de uma negociação, essa negociação ela tem início, meio e fim. É como uma história sendo contada. Uma história, quando ela é contada, ela tem um início, meio e fim. Ela tem uma sequência, ela tem uma narrativa, não tem? Você não conta uma história totalmente aleatória, colocando pontos. Ou seja, tem uma linha de raciocínio. Quando você entende isso, as perguntas na qual você está fazendo, você faz elas numa sequência, numa forma específica, porque a pessoa, através das suas perguntas, a pessoa ela vai chegando numa conclusão. Quando você faz a pergunta 1, a pessoa ela pensa, ela te dá uma resposta. Quando você faz a pergunta 2, a pessoa ela vai te dar a resposta 2 com base na resposta 1. Quando você fizer a pergunta 3 para o teu cliente vai te dar a resposta 3 com base na resposta 2, com base na resposta 1. E assim, nas perguntas que você vai fazer, a pergunta 10, a resposta 10 vai ser com base na resposta 9, 8, 7, 6, 5, 4. Porque as pessoas elas tendem a manter uma linha de raciocínio. E é nesse ponto que, quando você entende bem o que você está fazendo e começa a conduzir com método, com estratégia, que eu ensino para você dentro da comunidade Artista das Vendas, dentro do meu método Artista das Vendas, quando você faz isso, você vai fazendo com que o teu cliente, ele vai criando uma linha de raciocínio e ele por si só vai chegando na conclusão de comprar. Ele entende quem ele vai se tornar e como vai ser a vida dele a partir do momento que ele comprar de você. Você simplesmente ajuda aquela pessoa a chegar na conclusão de compra. Você vai conduzindo ela de forma consultiva, de forma leve, sem agredir, sem falar, sem fazer uma venda agressiva. A pessoa por si só ela vai entendendo, ela vai tendo clareza. Vender é trazer clareza para a pessoa. O teu cliente ele não tem clareza suficiente, porque se ele tivesse a clareza,
que ele gostaria de ter, ele estaria tendo o resultado na qual ele gostaria de ter. Toda vez que chega um cliente aqui para mim, um potencial cliente, eu vejo que se a pessoa tivesse a visão que eu tenho de negócio, se a pessoa tivesse a clareza de negócio, a clareza de empreender, a clareza de vendas, de técnicas de fechamento, técnicas de prospecção, se a pessoa tivesse isso, ela teria um resultado financeiro muito maior. Ela poderia estar faturando 40, 50, 100, 200 mil por mês. Ela não está faturando porque ela falta isso. Aí, nesse ponto que eu trago clareza, entendimento para ela, nível de consciência para mostrar que se ela tem um problema e eu tenho uma solução, e se ela adquirir minha solução, ela vai chegar no resultado que ela tanto deseja. Então, o processo não é eu tentando vender, é eu mostrando para a pessoa como a vida dela será transformada a partir do momento que ela cair para dentro junto comigo e aplicar a minha metodologia. Da mesma forma como você. Quando a pessoa entende qual resultado ela vai ter a partir do momento que ela comprar de você, que ela estiver junto com você, ela vai fazer isso. E ela vai ter um resultado. Então, se você acredita naquilo que você vende, acredita naquilo que você entrega, é tua obrigação aprender vendas. Porque se você vender, consequentemente, a pessoa ela vai ter o resultado que ela tanto deseja. Se você confia na entrega que você faz. Da mesma forma que eu confio na entrega que eu faço. Então, quando você entende que, ao longo de uma negociação, perguntas conduzem pessoas, conduzem linhas de pensamento, conduzem raciocínio, você começa a trazer suas perguntas numa sequência estratégica, de uma forma estratégica, para que a pessoa do outro lado, ela chegue na própria verdade. Você leva o indivíduo na própria conclusão. Esse ponto que você leva o indivíduo na própria conclusão de comprar de você. Ao invés de você forçar vender, a pessoa ela chega na conclusão de comprar. Ela chega na conclusão de comprar de você. E um ponto importante aqui desse processo é que as suas perguntas, elas não podem se voltar muito para o campo racional, lógico. As suas perguntas precisam ser mais no campo emocional, límbico, porque a pessoa compra pelo emocional e o racional só justifica. E eu falo isso mesmo vendendo para empresas. Por trás de um CNPJ tem um CPF. Então, para vender para empresas, se você vende para empresas, também é a mesma coisa. O racional, o emocional compra, o racional justifica. Por quê? Se você faz uma pergunta, a resposta que a pessoa ela vai te dar, geralmente é uma resposta criada por associação. Como assim, Efraim? Só um parênteses. A associação ela vem antes do pensamento consciente. Se eu chego para você e te pergunto, fulana, você se considera uma pessoa feliz no seu trabalho? Quando eu te trago essa pergunta, em milésimo de segundo, por associação, a sua mente pega a palavra trabalho, ambiente de trabalho, pega a palavra feliz e busca momentos, repertórios, contextos na qual você foi feliz no seu trabalho. E a probabilidade de você me responder que você é feliz no seu trabalho é bem alta. Agora, se eu pergunto, fulana, você é infeliz no seu trabalho? Em milésimo de segundo, a sua mente vai pegar ambiente de trabalho, contextos, momentos na qual você foi infeliz e a probabilidade de você falar que você é infeliz no seu trabalho é gigante. A probabilidade vai aumentando. A resposta deveria ser a mesma. Se você se considera uma pessoa feliz ou infeliz no seu trabalho. Só que você influencia a pessoa porque você ativa campos da mente diferente quando você faz os elementos como esses. O simples termo, a palavra feliz e infeliz, utilizado numa pergunta que a resposta deveria ser a mesma, tem respostas completamente diferentes. O que eu ensino para você dentro da minha metodologia é justamente como utilizar essas perguntas certas da forma correta, na sequência certa, para que você consiga conduzir melhor a sua negociação e aumentar a sua taxa de conversão. É uma das coisas que leva as minhas clientes a faturarem 30, 40, 50, 100, 200, 300 mil por mês. É justamente ter uma metodologia para fazer uma condução e fazer o fechamento. E não simplesmente fazer vendas, né, tentativa e erro. É ter método para vender, ter processos, ter técnica, aplicar uma metodologia que funciona para poder vender. Então, quando você entende esse princípio das perguntas, de perguntas conduzem, e a condução determina a sua conversão, e se você conduz a atenção da pessoa, você leva a atenção da pessoa para elementos que levam ela a fechar, a comprar de você, quando você entende isso, você muda completamente o teu jogo
para poder vender. Bem, respira fundo e vamos para o último tópico aqui que eu trouxe brevemente ali em cima, mas esse é um ponto essencial. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, podem ir anotando que eu já vou abrir para pergunta. Eu vou encerrar em 5 minutos aqui e vou abrir para perguntas. Confiança. Eu trouxe que o pilar central da vendas é confiança. Existem 3 pilares para você gerar confiança e aumentar seus fechamentos. Primeiro pilar da confiança é integridade e honestidade. Então, você precisa ser uma pessoa íntegra, honesta. O que seria uma pessoa íntegra? É você passar confiança, é você ser uma pessoa transparente e está se propondo, de fato, ajudar a pessoa. Você ser honesta, íntegra, até mesmo dos seus pontos negativos. É você compartilhar isso com as pessoas. Se você não vender de forma ilusória, mas trazer de forma clara para a pessoa aquilo que você resolve, aquilo que você entrega. O que é competência, que é o segundo pilar? Competência é você fazer o que se propõe. Se você propõe algo, promete algo, você tem que cumprir com a tua palavra. E boa vontade é você demonstrar interesse em ajudar, demonstrar comprometimento com a pessoa. Então, essa definição, esses 3 pilares de confiança, eu peguei esses 3 pilares aqui do Dale Carnegie, não sei se vocês conhecem, ele tem um livro famoso chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, tem outros treinamentos, as pessoas têm uma da instituição, né, que tem muitos treinamentos de vendas no mundo todo, então eles trazem esse conceito de confiança. Então, eu utilizo e dou crédito para eles, aqui o ponto 1, né, de integridade, honestidade, eu dou crédito para eles, porque se você tem esses 3 pilares da confiança, você consegue gerar um vínculo de confiança absurdo com os seus clientes. Hoje, nenhum cliente meu chega, paga 30, 40, 50, 100 mil reais para mim, para minha empresa, no caso, aleatoriamente. Elas pagam porque elas têm confiança, elas têm referência, elas têm indicações, elas conseguem ver resultado, elas conversam comigo, elas entendem que quando eu pego qualquer cliente, eu tenho um sócio. Meu sócio eu sempre trago isso, né? Eu tenho um sócio que é Deus, então eu sempre entro dentro dos projetos, eu sempre que entro com um novo cliente, eu busco ter direcionamento, clareza, ser um canal de transformação na vida dele, porque eu entendo que todos os meus clientes, eles não querem só faturar mais, eles querem proporcionar uma vida melhor para os filhos, para a família, eles querem realizar os seus sonhos, e eu estou sendo um porta-voz de uma mensagem de conteúdo que pode, de fato, transformar. Então, hoje eu trabalho muito essa questão da confiança nas minhas vendas, porque as pessoas compram de mim porque elas confiam em mim, porque elas acreditam que elas vão ter um resultado. E eu honro muito isso. Eu honro ao ponto de buscar constantemente até orar para os meus clientes, porque se hoje eu moro numa cobertura, frente mar em Florianópolis, eu só moro aqui porque os meus clientes confiam em mim e me pagam para poder ajudar eles a atingirem um outro nível de resultado. Antes de morar nessa cobertura, eu morava numa mansão no centro de Florianópolis. Quem me conhece há mais tempo viu meus últimos 2 anos morando lá, um local incrível, fazia eventos praticamente todos os meses lá. Mas eu só consegui morar lá porque os meus clientes me permitiram isso, porque eles investiram, eles compraram, eles acreditaram em mim. Então, eu busco honrar muito, e isso no seu pilar da confiança faz muita diferença, até mesmo para a pessoa comprar mais vezes de você e indicar você. Então, o pilar de confianças é o ponto central do teu negócio. E um outro ponto que transmite muita confiança é esse tom de artista, que é a sua comunicação. A sua comunicação, ela precisa estar no imperativo e com convicção. Se você quer passar confiança, você precisa falar no imperativo e com convicção. O que é imperativo e convicção? Você precisa falar afirmando e como se você estivesse com a verdade absoluta. Porque se você trazer insegurança na tua fala, na tua comunicação, começar a falar muito, eu acho, talvez, não sei, começa a fazer isso, por mais que você seja boa naquilo que você faz, a pessoa do outro lado, ela não vai ver confiança. Então, você tem que falar como se fosse a maior autoridade do mundo, porque você é autoridade naquilo que você faz, você acredita na transformação daquilo que você vende, daquilo que você entrega, você precisa falar com autoridade. E toda vez que você fala nesse tom de artista, no imperativo, com convicção, afirmando, você desperta no outro uma sensação diferente. Você faz com que a pessoa, o teu cliente, projete em você uma figura de autoridade. O seu cliente te vê como autoridade. Por quê?
Vou trazer rapidamente aqui para fechar o ponto final do nosso encontro de hoje, que é como que é a construção do indivíduo dentro da sociedade. Quando você é criança, quando você era criança, como seus pais, os seus avós, seus tios falavam contigo? Menina, para dentro agora. Senta e fica quieta. Vai comer tudo. Para o banho já. Junte seus brinquedos. Ou seja, sempre afirmando, dando ordem, dando comando. Era uma linguagem de comando. Você cresceu, você foi para a escola. Como seus professores falavam contigo? Fulana, fica quieta. Escreva tal coisa. Anote isso. Entregue dever tal dia. Sempre dando comando. Aí você vai para a igreja, o pastor, o padre. Sempre fala afirmando. Você vai para um trabalho. O seu chefe, a sua chefe sempre fala te dando comando. Faça tal trabalho, me entrega relatório até tal dia, faça isso, sua rota é essa. Ou seja, você cresceu ouvindo comandos, ouvindo direcionamento de pessoas falando com você no imperativo e com convicção, seja pai, professores, padres, pastores, políticos, todas essas figuras de autoridades que são pessoas que estão acima de você, elas sempre falaram assim contigo. Então, quando você começa a falar assim, você lapida a sua comunicação para falar com mais convicção, no imperativo, você consegue transmitir muito mais confiança e você consegue aumentar absurdamente as suas conversões. Então, eu tenho várias aulas dentro também da comunidade Artista das Vendas, onde eu trago esse tom de artista, esse treinamento em comunicação de vendas, essa comunicação, eu falo vendas, mas é uma comunicação de lideranças, porque se você tem equipe, você tem que saber se comunicar com a tua equipe. Hoje, por exemplo, nós temos ali clientes que faturam acima de 800, 1 milhão por mês. E clientes que estão nesse nível de faturamento, eles têm um gargalo muito grande, que é gestão, que é processos, liderança. Então, os nossos treinamentos de vendas, de comunicação, principalmente para quem está no nível de gestão, de coordenação, por exemplo, de um hospital, é justamente como trabalhar essa comunicação assertiva, essa comunicação que passa autoridade para conseguir os liderados ali acatar, ver uma autoridade e a pessoa conseguir poder fazer uma gestão boa dentro da empresa. Então, esses são os 3 pontos do nosso encontro, da nossa mentoria de hoje. Eu tenho certeza absoluta, se vocês aplicarem o que eu trouxe, vocês vão conseguir melhorar absurdamente o resultado de vocês, vão conseguir desbloquear muito o faturamento de vocês. E, novamente, reafirmando aqui, antes de abrir para as perguntas, quem tiver pergunta já pode até levantando a mão ou mandando ali no chat, de preferência, levante a mão. E reforçando também para vocês, a comunidade Artista das Vendas, vocês entrando ainda hoje, vocês vão pagar um valor bem diferenciado, ao invés de pagar aqui os R$3.500 que seria, vocês vão pagar apenas R$2.000 ou 12 vezes de R$200. É um valor bem simbólico em comparação ao que você estará aprendendo, desenvolvendo, tanto sobre negócio, sobre empreender, visão de negócios, mentalidade, mas principalmente técnica de vendas, metodologia de vendas, está numa ambiência de empresários e empresárias que estão se desenvolvendo. Então, eu percebo que se você está nesse processo que quer levar o seu faturamento, identificar os seus gargalos, chegar no próximo nível financeiro, é indispensável que você invista em você, que você aprenda o que você ainda não sabe, que você faça o que você não está fazendo, porque se você fizer só mais do mesmo, com certeza você vai ficar do jeito que você está. E ainda vai ganhar como bônus, quem entrar ainda hoje, essa consultoria individual que você pode direcionar. Se você quer que eu desenhe um planejamento para você de 30, 60 dias, se você quer que eu te ajude a estruturar um modelo de negócio para você aumentar o seu faturamento, vai ser personalizado de acordo com aquilo que você quer, precisa, para poder alavancar o seu faturamento. Ah, Efraim, não vou entrar hoje, vou entrar semana que vem, né? Sem problema. Semana que vem, só a comunidade Artista das Vendas vai ser 2.500 e a consultoria individual, se quiser só ela, é R$1.000. Se quiser os dois, vai ser 3.500. Mas entrando hoje, vocês têm essa oferta, essa oportunidade exclusiva. Bem, vou abrir agora para dúvidas, perguntas, podem ficar à vontade para levantar a mão.